O sol de Auradon brilhava com uma intensidade que parecia artificial, como se o próprio clima estivesse tentando forçar um otimismo que as herdeiras da ilha não sentiam. O dia da família havia chegado, e o jardim do castelo estava repleto de mesas de chá, jogos de croquet e sorrisos ensaiados. Capítulo 5. O veneno na mesa de chá. Aurora caminhava pelo gramado com Evie ao seu lado, suas mãos entrelaçadas de forma inseparável. Mal vinha logo atrás, observando cada convidado como se estivesse escolhendo um alvo. A presença das irmãs transformadas era um choque visual. Entre os vestidos de tons pastéis e as rendas brancas, os chifres negros e as asas de Aurora e Mal pareciam fendas de escuridão em uma tela iluminada. A rainha Leia estava parada perto de uma estátua do rei Stefan, cercada por outras damas da corte. Quando seus olhos caíram sobre Aurora, e depois sobre as mãos dadas com a filha da rainha Ma, seu rosto se contorceu em uma máscara de desespero e fúria. Aurora! Leia chamou, aproximando-se com passos rápidos. Por favor, me diga que essa proximidade com essa garota, é apenas uma fase de rebeldia. Aurora parou, sentindo os dedos de Evie apertarem os seus com um pouco de tensão. Eu não passo por fases, Leia, respondeu Aurora, sua voz fria como o vento das montanhas. Evie é a minha escolha há 5 anos. Na ilha, ela foi a única luz que eu tive enquanto você vivia em Castelos de Sol. Leia ignorou Evie, tratando-a como se fosse invisível, e tentou tocar o rosto de Aurora. Você está doente, minha querida. Malévola envenenou sua mente assim como envenenou seu sangue. Leia exclamou, as lágrimas começando a cair. Veja você. Chifres, asas, você parece um demônio. Se você apenas se afastar dessa influência maligna, a fada madrinha pode encontrar um feitiço para limpar você. Para torná-la humana novamente. O ar ao redor de Aurora pareceu esfriar instantaneamente. Suas asas se abriram de forma agressiva, as pontas afiadas quase roçando o rosto da rainha Leia. Eu sou humana, sibilou Aurora, seus olhos brilhando em um verde intenso que ecoava o poder de sua mãe. Mas eu sou mais do que isso. Eu sou o que você e Stefan criaram com sua ganância e seus medos. Você chama isso de veneno? Eu chamo de evolução. Mal deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe biológica da irmã e elas. Você não ouviu? Mal perguntou com um sorriso de escárnio. Ela não quer ser limpa. E se você tentar encostar um dedo na linhagem da minha mãe, vai descobrir que eu herdei o temperamento dela, não apenas os chifres. Nesse momento, o rei Fera e a rainha Bela se aproximaram, tentando evitar um escândalo público. Leia, por favor, acalme-se, pediu Bela, embora seus olhos estivessem fixos com desconfiança nas asas de Aurora. Me acalmar? Gritou Leia. Olhem para ela. Ela está desfilando com a filha da mulher que quase destruiu o reino de Branca de Neve. Ela está abraçada com a escuridão e nos chama de estranhos. Aurora olhou para Leia com uma piedade mortal. Você chora pela filha que perdeu, mas nunca parou para pensar que eu nunca fui sua. Eu fui batizada no fogo de Mors. O sangue de Malévola corre em mim por ritual e por escolha. Ela se virou para Evie e deu um beijo casto em sua testa, antes de olhar para Mal, Jay e Carlos, que se aproximavam. Vamos embora daqui. Este lugar cheira a mofo e a mentiras, disse Aurora. Enquanto o grupo de vilões se afastava, deixando a corte de Auradon em um silêncio sepulcral e a rainha Leia em prantos, Aurora sussurrou para Mal. Amanhã é a coroação. Amanhã, a varinha será nossa. E quando a barreira cair, veremos se Leia ainda terá lágrimas para chorar quando a verdadeira rainha de Mors vier buscar o que sobrou deste reino. Mal apertou o ombro da irmã, os olhos fixos no altar onde a varinha seria colocada no dia seguinte. O plano estava em marcha. Auradon achava que estava salvando almas, mas estava apenas abrindo os portões para sua própria queda. O dia da coroação amanheceu com uma luz dourada que parecia pesar sobre os ombros dos habitantes de Auradon. Para Aurora, Mal, Evie, Jay e Carlos, o ar estava carregado de uma eletricidade diferente.
Não era o nervosismo da traição, mas a antecipação da libertação. Nesta versão da história, o objetivo não era destruir Auradon, mas garantir que a barreira nunca mais separasse famílias e que a natureza de cada um fosse respeitada. Capítulo 6. A queda do sino de vidro. A catedral de Auradon estava lotada. O som do órgão ecoava pelas colunatas de mármore, mas o foco de todos os olhos não era apenas no príncipe Ben, mas nas duas figuras que caminhavam logo atrás dele na procissão real. Aurora vestia um longo vestido de seda negra e ametista, com aberturas nas costas que permitiam que suas asas se estendessem em toda a sua glória. Ao seu lado, Mal carregava o cetro cerimonial com uma postura que exalava uma autoridade ancestral. Evie, posicionada na primeira fila com Jay e Carlos, trocou um olhar intenso com Aurora. O amor entre as duas era o combustível para a coragem que Aurora precisava agora. Ben ajoelhou-se diante da fada madrinha. O momento havia chegado. Você jura solenemente governar os povos de Auradon com justiça e clemência? A voz da fada madrinha ecoou. Eu juro, respondeu Ben, sua voz firme. A fada madrinha levantou a varinha mágica. O brilho era hipnotizante. De repente, antes que a coroa tocasse a cabeça de Ben, uma figura avançou. Não era Mal, mas Jane, a filha da fada madrinha, que em um momento de desespero e insegurança, tentou pegar a varinha para mudar sua própria aparência. A magia saiu de controle. Raios de luz atingiram o teto da catedral, e o sino de vidro que protegia a varinha explodiu em 1000 pedaços. Jane, não! Gritou a fada madrinha. A varinha voou pelo ar. O caos se instalou. Foi nesse momento que Aurora agiu. Com um impulso poderoso de suas asas, ela se lançou para o alto, cortando o ar da catedral com uma velocidade que nenhum humano alcançaria. Ela agarrou a varinha no ar, aterrissando suavemente no altar. O silêncio foi absoluto. Os guardas desembainharam as espadas. O rei fera levantou-se, o rosto vermelho de raiva. Aurora! Entregue a varinha agora, ordenou o rei. Aurora olhou para a varinha em sua mão, sentindo a magia pura vibrar através de seus dedos. Ela olhou para Mal, que se aproximou e colocou a mão no ombro da irmã. Ela olhou para Evie, que sorriu com orgulho e confiança. Eu não vou entregar a varinha para ser usada como uma arma de exclusão, disse Aurora, sua voz amplificada pela magia. Por 16 anos, vocês usaram esse poder para esconder o que temiam. Vocês criaram uma prisão para crianças enquanto celebravam a bondade aqui fora. Ela apontou a varinha não para Ben, mas para o horizonte, na direção da Ilha dos Perdidos. Eu não vou trair o meu povo. E eu não vou trair o que eu sou. Ben, você disse que queria um reino unido. Então deixe que seja unido de verdade. Com um movimento elegante e decidido, Aurora sussurrou as palavras que sua mãe a ensinara em segredo. Uma onda de energia esmeralda saiu da varinha, cruzando os céus de Auradon e atingindo a cúpula da ilha. Ao longe, o som da barreira se estilhaçando foi ouvido como um trovão de liberdade. A barreira caiu, anunciou Aurora, olhando diretamente para o rei Fera e para a rainha Lea. Minha mãe está vindo. Mas ela não vem para a guerra. Ela vem para buscar suas filhas. E nós não vamos nos esconder mais. Ben, para a surpresa de todos, deu um passo à frente e colocou a mão sobre a mão de Aurora que segurava a varinha. Ela está certa, disse Ben para os pais. O medo acabou hoje. Aurora relaxou as asas e desceu do altar, caminhando diretamente para Evie. Ela a puxou para um beijo diante de toda a corte de Auradon, enquanto Mal observava a luz verde no horizonte aumentar. Malévola estava chegando, e pela primeira vez em décadas, as herdeiras do chifre e da asa estavam em casa, em qualquer lugar onde pudessem ser elas mesmas. O céu de Auradon já não era apenas azul, ele estava manchado com tons de roxo e verde esmeralda, as cores da magia ancestral que agora fluía livremente. A barreira não existia mais. O ar estava carregado com o som de batidas de asas poderosas que se aproximavam do castelo. Aqui está o capítulo final desta jornada.
As herdeiras do chifre e da asa. Capítulo final. O voo da liberdade. O pátio da catedral tornou-se o palco do evento mais importante da história dos Reinos Unidos. De um lado, a corte de Auradon, trêmula e incerta. Do outro, os vilões e exilados que atravessavam a ponte mágica pela primeira vez em décadas. No centro de tudo, Aurora permanecia com a varinha da fada madrinha, mas ela não a usava como uma arma. Ela a segurava como um símbolo de guarda. Ao seu lado, Mal exibia um sorriso de triunfo, e Evie mantinha a mão firmemente entrelaçada na de Aurora, demonstrando que o amor que floresceu na lama da ilha era forte o suficiente para brilhar no ouro de Auradon. Uma sombra imensa cobriu o sol. Com um estrondo de vento, Malévola pousou no centro do pátio. Suas asas eram vastas, e seus chifres brilhavam com uma autoridade que fazia a coroa do rei fera parecer um brinquedo de criança. A rainha Leia soltou um grito abafado ao ver a figura que tanto temia, mas Malévola nem sequer olhou para ela. Seus olhos verdes, ardendo com um fogo que misturava orgulho e alívio, fixaram-se em Aurora e Mal. Minhas filhas, disse Malévola, sua voz ressoando como o trovão. Aurora deu um passo à frente. Suas próprias asas se abriram, espelhando as de sua mãe, e seus chifres ergueram-se com a dignidade de quem finalmente aceitara seu lugar no mundo. A barreira caiu, mãe, disse Aurora. Auradon e Mors agora respiram o mesmo ar. Malévola caminhou até elas, ignorando os guardas que recuavam. Ela tocou o rosto de Aurora e depois o de Mal. Pela primeira vez, não havia ordens de vingança ou planos de conquista em seus olhos. Apenas o reconhecimento de que suas herdeiras haviam feito o que ela não conseguiu. Elas não quebraram apenas a barreira física, quebraram a barreira do medo. Você seguiu o caminho do sangue, Aurora, sussurrou Malévola, olhando então para Evie, e trouxe consigo aqueles que amam a sua verdadeira face. Aurora voltou-se para a multidão, para o príncipe Ben e para sua mãe biológica, Leia, que ainda a observava com horror. Eu não sou a boneca que vocês queriam salvar, declarou Aurora para todo o reino. Eu sou a filha da fada, a herdeira do trono de pedra e a rainha do meu próprio destino. Auradon não será mais um lugar de exclusão. Se quiserem paz, terão que aprender a viver à sombra das nossas asas. Ben, mostrando uma coragem que poucos reis tiveram antes dele, aproximou-se de Aurora e Malévola. Ele estendeu a mão, não para tirar a varinha, mas em um gesto de trégua. Um novo mundo, disse Ben, onde ninguém precisa esconder quem é. Aurora olhou para Evie, que sorriu com lágrimas nos olhos, e depois para Mal, que já estava planejando como decorar o castelo com grafites mágicos. Com um movimento final, Aurora entregou a varinha de volta à fada madrinha, não por submissão, mas porque ela não precisava mais de um objeto para ter poder. O poder estava nela, em seus chifres, em suas asas e em sua verdade. Malévola soltou um grito de vitória que foi acompanhado pelo rugido das criaturas de Mors que cruzavam a fronteira. Aurora e Mal lançaram-se ao céu, voando juntas pela primeira vez sobre as terras de Auradon. As irmãs de sangue e magia liderando o caminho para um futuro onde a escuridão e a luz não eram inimigas, mas partes da mesma história.